Bom dia a todos da equipe Gocil. Nesta oportunidade, nós estaremos passando o treinamento deste mês que tem o seguinte tema: comunicação assertiva. Eu vou estar aí já compartilhando a tela para nós já podermos dar seguimento com as nossas orientações. Bom, nós vamos falar sobre os seguintes assuntos aqui nessa oportunidade. Então, o nosso conteúdo programático é desenvolvimento, definição e conceito, objetivo e motivação. Elementos da comunicação, emissor, receptor, canal, ruído, requisitos e como falar. Também nós vamos falar sobre dicas para uma comunicação assertiva. Aprenda a entender o outro, aprenda a ouvir na essência, atenção à sua fala, acerte o momento, tenha embasamento, seja um bom intermediador e busca evolução contínua. E aí, para encerrar, o senso de inclusão do PCD. Queridos companheiros, comunicação, conceito de comunicação. É qualquer processo onde passamos mensagem, trocamos informações e fazemos questionamentos. Expressamos os nossos sentimentos e pensamentos. Só lembrando que quando nós falamos de comunicação, existem tanto comunicação verbal, como também uma comunicação não verbal, que pode ser usado como exemplo de uma comunicação que não é uma comunicação verbal, mas através de uma expressão corporal, é a linguagem de Libras. Então, ela também é uma forma de comunicação. Ainda falando a respeito de comunicação, existem também linguagens próprias de comunicação para que aquela comunicação fique restrita a um grupo a qual necessita receber aquela mensagem. Logo mais à frente, nós vamos estar detalhando um pouquinho mais sobre esse tipo de comunicação, que deve ser restrita. Bom, então nós temos os elementos da comunicação. Então, nós temos aí alguns elementos que compõem essa comunicação, que é o primeiro, para que haja comunicação, tem que ter o emissor, que depois nós vamos detalhar o que é o emissor. Depois, o receptor. Depois, o canal aonde essa comunicação vai transitar ou vai acessar a pessoa que necessita de receber esta informação, e a mensagem, mas também tem um fator, vamos colocar que é um fator contrário, que é o ruído. Então, esses elementos aí estão associados quando nós tratamos o assunto comunicação. Então, emissor, o receptor, o canal, a mensagem, mas também existe o ruído. Então, nós vamos falar sobre esses tópicos em específico. Então, primeiro assunto aí que a gente vai tratar a respeito dos elementos da comunicação é o emissor. Então, o emissor deve ter certeza que as informações passadas são suficientes para o entendimento e o cumprimento de um objetivo, e sempre questionar se foi claro em suas palavras. Então, quem é o emissor? O emissor, na verdade, é a pessoa responsável por mandar a mensagem. Então, ou seja, ele é que emite. A mensagem vem dele. Então, aqui está a primeira ponta da comunicação. Então, a pessoa
que quer transmitir uma mensagem. Então, esse que está transmitindo, ele é chamado de emissor. Agora nós temos o segundo elemento do processo de comunicação, que é o receptor. O receptor é aquela pessoa que estará recebendo a mensagem que o emissor mandou. Então, o receptor deve tirar as dúvidas necessárias antes de executar uma tarefa ou passar a mensagem adiante. Nunca achar que entendeu, e sim ter certeza. Então, veja que é importante, quando nós falamos de comunicação, é importantíssimo que o emissor, quem manda a mensagem, seja claro naquilo que fala, mas também quem ouve, que é o receptor, tem que entender claramente aquilo que o emissor enviou a ela. Para quê? Para que seja executado de forma precisa, conforme a mensagem diz que deva ser feito. Então, é importante tanto a clareza do emissor, como o entendimento do receptor. Se o receptor não compreender a mensagem, ou se entender errado a mensagem, obviamente, se essa informação é uma informação que necessita ser passada a outros, passada à frente, essa informação que ele entendeu errado, ele com certeza vai passar também de forma errada para os seus sucessores. Então, outro elemento da comunicação agora, que nós vamos tratar, nós falamos de emissor, receptor, nós falamos, agora temos que falar do canal, que é o quê? O canal nada mais é que o meio por onde essa mensagem ela será passada. Um exemplo, posso citar aqui os agentes de segurança. Existem postos de serviço que o meio de comunicação, o canal que eles utilizam para que essa mensagem possa ser transmitida a outros é através dos rádios HTs, né? Existe uma outra ferramenta de comunicação entre a equipe que é através de uma linguagem escrita, é verbal, mas porém escrita, que é um livro de ocorrências. Então, o livro de ocorrências aqui não é só um livro para você registrar que você está trabalhando. Aquele item escrito ocorrências, na verdade, ele também é um recurso de informação, de comunicação. Como é que eu sei o que aconteceu no plantão anterior? Avaliando ou lendo o que o meu companheiro do plantão anterior comunicou ali de forma escrita naquele livro, naquele trecho específico para relatar as ocorrências. Então, nós temos essas, pelo menos esses dois canais aí que a gente pode ilustrar para vocês aí, caros colaboradores da equipe Gocil, que são canais de comunicação. Bom, outro elemento importante também do processo de comunicação seria a mensagem. Então, ou seja, todo emissor ele tem uma mensagem a transmitir e todo receptor ele tem uma mensagem a receber. Então, a mensagem é essencial. Ela faz parte desse processo aí chamado comunicação. Porém, quando nós falamos da mensagem, ela deve ser o mais clara possível, de maneira que, como nós já mencionamos anteriormente, o caro companheiro possa realmente entender aquilo que está sendo passado, qual o teor da mensagem, e assim transmitir a outros ou executar, né, o que a mensagem diz. Então, esses são os elementos, a cadeia que compõe a comunicação. Então, são emissor, receptor, canal, mensagem. Porém, também tem o fator ruído, que podemos entender como ruído. Às vezes você está falando em um rádio HT e tem muito barulho externo. E aí o que pode acabar dificultando
você compreender de forma clara aquilo que está sendo passado. Então, nós temos essa dificuldade, alguns locais às vezes encontram essa dificuldade, por isso é importante, se não entendeu, perguntar, falar com o companheiro, porque não entendeu, né? Por motivo de algum transtorno de ruído externo, e aí ele não consegue compreender. Então, por isso que é importante, não entendeu? Pergunta novamente, tá certo? Então, esses são aí os, as pilares da comunicação. Bom, outros requisitos que também são importantes e essenciais para uma boa comunicação é educação, postura, dicção, ritmo na fala e entonação. Então, a forma que se fala, ela é muito importante para um bom entendimento. Então, educação é o básico, requer se dar a qualquer pessoa. Postura, dicção, que é pronunciar as palavras de forma correta, para que a pessoa entenda. Além de eu falar as palavras da forma correta, eu tenho que ter o ritmo na fala, ou seja, eu falo as palavras corretamente, mas também eu falo as palavras de uma forma calma, com um ritmo de que a pessoa que me ouve possa compreender o que eu estou falando, né? E a entonação de voz, um tom audível, que seja fácil da pessoa compreender. Então, esses fatores são importantes para o processo de comunicação. Bom, as formas de falar. Então, veja que tem uma pessoa à esquerda aí que parece que está um pouco bravo, e aí nós vemos que a pessoa que se comunicar de forma errada, muitas vezes ela pode trazer problemas, não é? Então, um tom que você fala, a maneira que se fala, às vezes uma palavra mal colocada, ela pode causar um transtorno que às vezes pode até acabar sendo irreversível. Porém, nós temos também o inverso. Nós temos que uma boa comunicação pode resolver problema que aparentemente parecia sem solução. Então, veja o poder de uma boa comunicação, equipe. A forma de falar, ela faz toda a diferença. Então, a forma de falar, ela pode gerar um problema no seu posto de serviço, mas também uma boa comunicação, ela também pode ajudar a solucionar alguns problemas no local onde vocês estão atuando. Então, falar bem, se comunicar bem é essencial para que o seu trabalho possa se discorrer, ou melhor, discorrer da melhor forma possível. Comunicação assertiva. Que é uma coisa assertiva? É algo que você tem um resultado positivo, ou seja, você acertou, ou seja, uma comunicação boa, que traz um resultado positivo, que você atingiu o objetivo esperado. Então, comunicação assertiva é uma das principais competências de um profissional de sucesso. Essa capacidade também demonstra o nível de sua inteligência social, ou seja, sua habilidade de se relacionar com os outros e de conquistar a colaboração das pessoas. Então, veja bem, muitas coisas são resolvidas porque uma boa comunicação consegue fazer com que a equipe trabalhe unida e assim o trabalho é executado com excelência, né? Leva as pessoas a colaborar o bem comum. Uma comunicação assertiva é aquela que consegue passar as informações com clareza, dinâmica e respeito, obtendo o retorno esperado. Quando funciona bem, cria um canal aberto e permite diálogo entre as partes e maior intercolaboração. Então, veja, aqui eu posso me dirigir também a quem é líder no posto de serviço.
caros amigos colaboradores, que é líder, eles têm que manejar bem essa ferramenta, tem que ter domínio sobre essa ferramenta, de uma comunicação assertiva, porque nós, como líderes que temos que liderar, nós temos que levar as pessoas a colaborar para o bem comum da empresa, do serviço que devemos executar. Porém, se a liderança não sabe se expressar, se não sabe colocar as palavras de uma forma correta, se não tem uma boa educação para falar com os colaboradores, se fala em um tom mais agressivo, dificilmente esse líder ele vai ter a equipe com ele para poder auxiliar nas tarefas diárias. Então, veja que a boa comunicação ela vai gerar colaboração da equipe, né? Muitas vezes, uma boa conversa une as pessoas e ajuda a desempenhar um trabalho que muitas vezes não se consegue fazer sozinho e que você depende da equipe. Então, se dependemos da equipe, dos companheiros nossos, devemos ter uma boa comunicação para que gere, para que cause esse desejo de colaborar para o bem comum. Bom, as dicas aí de comunicação assertiva, ou seja, aprenda a entender o outro, a observar o modo como as pessoas à sua volta se comunicam e preferem ser acessadas. Você demonstra respeito a elas e facilita a troca de informações. Receba, perceba e sinta o modelo de cada pessoa. O que é isso? Na verdade, isso aqui é entender como você pode falar com cada pessoa e aplicar esse conhecimento que você adquiriu de como você trata aquela pessoa. Tem gente que você pode falar de um jeito, tem pessoas que você não pode falar. Então, cabe o comunicador, a quem vai transmitir, ter essa percepção, analisar o perfil de cada um, e cada um você vai falar conforme o perfil daquela pessoa, de maneira que ela se sinta abraçada e realmente possa lhe auxiliar naquilo que você precisa para que seja executado no posto de serviço. Aprenda a ouvir na essência. Segundo o estudo realizado pelo professor de psicologia, Albert Mehrabian, 55% da comunicação humana é feita de forma não verbal, ou seja, realizada por meio de gestos, olhares ou postura corporal. Por isso é importante estar atento a esses sinais para adequar-se e manter a comunicação assertiva nas empresas. Então, no início eu já dei uma prévia sobre isso. Então, veja que mais da metade, né, da comunicação, que 55%, é feita de forma não verbal. Ou seja, através de uma expressão facial, você pode me transmitir uma mensagem. Através de gestos, você pode me transmitir uma mensagem ou positiva ou ofensiva. Então, você vê que você não precisa, né, necessariamente falar para você transmitir uma mensagem para alguém. Eu posso dar o exemplo aqui, né, que eu já disse de início, uma linguagem que não é verbal, mas que é corporal, que é a Libras. Então, a Libras, através de gestos, né, através da mão e, às vezes, as expressões faciais, é onde eles conseguem se comunicar. Então, nós entendemos que muitas vezes a postura da pessoa ela pode falar muito mais do que aquilo que você diz falando, não é? Então, às vezes, uma expressão pode falar muito mais alto do que você diz. Então, é muito importante estar atento à expressão corporal, porque eu posso estar falando uma mensagem, mas a minha expressão corporal pode estar falando outra. Então, nós temos que estar muito atento a essa questão. Atenção à sua fala. Será que o modo que você se expressa é adequado? Muitas vezes nos esquecemos de observar a forma como falamos e não avaliamos se estamos sendo assertivos, ou seja,
se estamos acertando ou se estamos sendo ofensivo quando nos referimos ao outro. Portanto, preste atenção se o seu tom de voz, palavras, expressões físicas e faciais estão passando uma mensagem contrária ao que deseja. Então, temos que a gente tem a tendência maior de observar o outro, o próximo, mas nós temos também que ter o hábito de nos avaliar, de ver como estamos falando, né? De olhar com o olhar de quem te ouve, para a gente poder melhorar, aparar as arestas, ver se o jeito que eu falo é um tom agressivo, se a maneira que eu me comunico é de uma maneira clara. Então, tudo isso é importante para que você possa também desenvolver bem e executar de maneira precisa a comunicação assertiva. Então, é importante também se autoavaliar nessa questão. Acerte o momento, escolher o momento certo para se manifestar. Isso porque, embora o que você tenha a dizer seja importante, é essencial sentir e perceber a hora certa de falar. Então, também é uma coisa muito importante. Às vezes, problemas são causados porque a pessoa tem que tratar um caso e às vezes trata não só na hora errada, como também no lugar errado e na presença de pessoas que não tem que ouvir. Então, tem a hora certa para falar. Então, tem essa sensibilidade aí, caro colaborador, em relação ao momento correto de falar, né? Se tem que falar, tem que falar. Então, não tem como fugir. Mas é importante ter a hora apropriada para que aquela fala sua, em vez de resolver o problema, cause um dano. Então, é importante. Em relação a isso, acertar o momento, e também já abrindo um parêntese aqui para a questão, não só acertar o momento, mas quem deve ouvir o que se fala. Quando eu falo isso, principalmente aos agentes de segurança que trabalham muitas vezes em lugar onde tem atendimento ao público, onde tem muito fluxo de pessoas, ou um ambiente onde você precisa comunicar uma mensagem, aonde que as pessoas que estão ao seu redor, elas não podem ter essa informação. Então, qual é o recurso que se usa? Nós, na agência de segurança, usamos o código Q, não é? Todos conhecem o código Q, que é o que na verdade é o código Q. Ele é uma linguagem que é utilizada, não é? Para que você possa falar com eficiência com a equipe de segurança, porém mantendo o sigilo das informações. Por exemplo, você num lugar público está tendo um assalto no ambiente onde você está, né? E tem muita gente ali. E como agente de segurança, você não pode criar um caos nem pânico. Mas para você comunicar com a sua equipe, você vai usar uma linguagem, que é esse código Q, que através dela você vai informar que está tendo um sinistro, que está tendo um incidente, sem causar pânico nas pessoas que estão ao seu redor, porque elas não compreendem essa linguagem, é específico, né, para essa área de atuação. Então você pode comunicar um fato, né, que teoricamente poderia causar um pânico, mas sem causar um pânico às pessoas que estão ao seu redor. Então, por isso que os agentes de segurança, e até às vezes porteiros, usam o código Q, porque tem informações que são restritas e que outras pessoas não podem saber. Então, como tem alguém do seu lado, você não pode deixar de falar, então usa esse recurso para poder ter a comunicação, ter a mensagem transmitida, porém, sem que algumas pessoas tenham acesso, ou seja, manter o sigilo da mensagem. Bom, tem embasamento, características como conhecimento técnico, boas leituras e domínio da língua falada e escrita conferem embasamento e maior capacidade de argumentação e diálogo, fortalecendo sua comunicação assertiva. Caso aconteça de ser pego desprevenido, seja humilde, né? Se não souber responder, é preferível falar, né? Melhor, é preferível falar
não possuir esse conhecimento e irá estudar sobre o assunto. Se o ouvinte souber mais sobre o tema, pode inclusive pedir sugestão de criação de um momento de aprendizado em conjunto. Então, quem fala tem que saber aquilo que está falando. Então, é importantíssimo. Então, se está falando o emissor, ele tem que saber aquilo que ele está dizendo. Então, é muito importante a pessoa ter conhecimento técnico, né? Ter a informação correta, saber expressar, se for expressar de forma escrita, ter um domínio da língua, de maneira que a hora que ele for registrar isso de forma escrita, que seja claro, que a pessoa possa compreender. Então, tudo isso é importante para quem quer se comunicar. Então, seja um bom intermediador. Caso seus colegas de trabalho e amigos tenham dificuldade de expressar seus conhecimentos e opiniões, você pode ajudá-los a tornarem públicas suas mensagens. Com o seu exemplo, eles podem se encorajar a praticar melhores formas de comunicação. Seja solícito, inspire e ensine o que você sabe. Então, é importante a você, amigo, da equipe Gocil, que ajude, incentive aos outros. Se você enxergar dificuldade em alguém de se comunicar, auxilie. Se você tem essa facilidade, ajude o companheiro a expressar. Porque na nossa área de atuação, nós estamos constantemente se comunicando, ou seja, com a equipe, ou seja, com, às vezes, dependendo do posto de serviço, com o cliente. Então, é importante todos dominarem esse recurso de boa comunicação, de uma comunicação assertiva. O sétimo e último, busque evolução contínua. Trabalhar para manter sua capacidade de comunicação é essencial para obter bons resultados e garantir o andamento de suas relações interpessoais. Invista em aprimoramento e continue a comunicar-se bem. Seguindo essas dicas, você com certeza aprenderá a se comunicar assertivamente em qualquer ambiente, com todos os tipos de pessoas. A comunicação assertiva é essencial a todo profissional e a todos aqueles que desejam conquistar uma carreira de sucesso. Aí do PCD que nós já falamos nos outros treinamentos, né? Aí tem um vídeo que vai falar sobre essa questão. Bom aí, pessoal. Então, para encerrar esse treinamento, nós agradecemos a todos aí. Peço que assistam o vídeo, vocês têm a oportunidade de voltar, ver de novo esse conteúdo, tá? Aproveitem ao máximo. É um assunto muito importante, é muito necessário isso. Por quê? Porque isso faz parte do dia a dia de vocês. Eu digo que este treinamento, a assimilação desse conteúdo, ele não serve só para você na Gocil, ele vai servir para a vida. Então, eu solicito aí a todos aí que aproveite ao máximo esse conteúdo e que possa aí aplicar nos postos de serviço e, como eu disse, também na vida, que com certeza vai haver muitas melhoras. Tá certo, equipe? Então, um bom dia a todos aí. Depois vocês respondam o questionário com calma, com tranquilidade. Vocês têm tempo para fazer em casa.
né? Então, olhe bem as questões e respondam com calma, tá certo? Então, desde já, eu já agradeço aí toda a equipe por estar aí participando de mais um treinamento.